Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia que separamos para nos congregar na igreja como uma família, como uma comunidade de fé e adorarmos o nosso Criador, desfrutarmos da sua presença de maneira especial. Se você já esteve de manhã no culto ou se você vai estar logo mais à noite, independente se você vai estar ou não, gostaria de sugerir que você separasse um tempinho no seu dia hoje para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto está lá em Êxodo, capítulo 24, do versículo 12 até o versículo 18. Êxodo 24, do 12 ao 18, fala assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e espera ali. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que tenho escrito para ensinares. Levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor é como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O texto nos fala novamente de Deus falando com Moisés, agora, nessa passagem, de forma mais prolongada. Nas outras vezes, Deus aparece a Moisés e rapidamente ele desce do monte, ele fala com o povo, mas agora parece que Deus o chama para um período mais intenso, que ele vai ser instruído, treinado, para depois ensinar o povo. Tem muitos aspectos interessantes nesse texto, e nosso tempo aqui é curto, vou falar de forma bem resumida alguns pontos mais importantes. Primeiro, o texto começa com um convite. É um convite que, na verdade, é uma ordem, mas é um convite. Deus diz: sobe, Moisés, a mim, e espera ali. Moisés é convidado pelo Senhor a chegar-se à sua presença e estar na sua presença. O homem só consegue se achegar a Deus se Deus o chamar. E Deus o chama de maneira irresistível e ele não pode resistir no seu coração. Em certo sentido, todos os homens ouvem o chamado do evangelho, o chamado geral do evangelho, a mensagem: vinde a mim. Mas o Espírito de Deus alcança o coração de alguns, os convence do seu pecado, do juízo e da justiça, os atrai de forma irresistível. E esses homens e essas mulheres que assim são chamados, eles ouvem a voz do Espírito e, convencidos por ele, dizem: sim, eu creio e eu quero esse Salvador. Então se aproximam da presença de Deus. É Deus quem nos atrai, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos convence, é Ele que nos aproxima dele mesmo. Depois o texto diz que Deus vai dizer a Moisés a sua vontade. Deus nos aproxima para nos falar, para nos revelar a sua vontade, para revelar a nós quem ele é. Ele vai trazer a sua lei nas tábuas de pedra. Ele vai cuidar das nossas ansiedades e preocupações. Moisés não está preocupado, mas eu vou ficar no monte. E o que vai acontecer com o povo lá embaixo? Ah, eles dependem de mim, eles precisam de mim. O que vai acontecer com esse povo? Quem vai julgá-los? Moisés falou assim: eu vou subir. Arão e Hur estão com vocês. Fiquem aqui, me esperem. Não vão embora, não continuem a viagem. Fiquem lá embaixo e me esperem o tempo que for necessário. Arão e Hur estão com vocês. Se tiver alguma questão muito grave, leve a eles, julguem. Moisés não está preocupado nem ansioso no seu coração. Deus tem nos chamado, irmãos. Deus tem nos chamado para tantas coisas. Deus tem nos revelado a sua vontade. Mas às vezes o nosso coração é ansioso e nós achamos que as coisas dependem de nós. Ah, mas se eu não for, se eu não fizer, se eu não agir. Ah, mas Deus está me chamando para fazer algo, mas como é que vai ser a minha casa, como vai ser minha família? Como... Descanse no Senhor. Deus providenciará todas as coisas. Moisés se achega diante de Deus. A nuvem desce naquele lugar e é uma presença gloriosa. Deus nos atrai para a sua glória. E vemos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vemos o seu poder, a sua graça, a sua maravilhosa presença. Não é algo que nos entristeça, que nos traga dor ou peso, pelo contrário, é algo glorioso estar diante do Senhor. E por fim o texto diz que ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Na Escritura, esse período de tempo normalmente se refere a um tempo de expectativa por algo grandioso que vai acontecer, mas também um tempo de provação. Vou dar só um exemplo. Os espias
ficam 40 dias espiando a terra. É expectativa por algo glorioso, mas também é provação. Josué e Caleb são aprovados. O restante do povo, reprovado. Eles temem diante daquilo que está por vir. Moisés vai subir ao monte 40 dias e 40 noites. Há uma grande expectativa do que vai acontecer. Deus vai entregar a sua lei, as tábuas da lei e toda a sua vontade para o povo. Mas também é um tempo de provação. Moisés desce do monte, aprovado pelo Senhor. Mas o povo que tinha ficado lá embaixo é reprovado. Enquanto Moisés está lá em cima, o povo está construindo um bezerro de ouro. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus tem nos chamado. Deus tem revelado a sua vontade a nós. Deus tem cuidado de nós. Deus se manifesta, se revela a nós de forma gloriosa. Ele tem nos provado. Que no final sejamos encontrados, aprovados aos pés de Cristo Jesus, naquele glorioso dia, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador. E que Deus nos abençoe. Amém.